Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Senhor, eis-nos aqui, nós não estamos escondidos. Eu espero que ninguém que está nessa nave de templo esteja se escondendo do Senhor. Eu espero que ninguém que está cultuando de maneira virtual esteja se escondendo do Senhor. Mas essa voz, ou melhor, essa pergunta, ela continua ecoando: onde estás, ó homem? Onde estás, ó ser humano? Que o Senhor fale com profundidade, que todos se localizem, que todos saibam onde estão, se escondidos ou como Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que os teus filhos possam entender o que o Senhor está falando. É tempo de vocação, é tempo de chamado, é tempo de atendimento ao que diz o Senhor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Dá-nos, Senhor, essa boa vontade, que sejamos realmente ungidos neste teu santo dia, para melhorarmos a nossa performance no meio de uma geração corrompida e perversa. O Senhor está perguntando para muitas pessoas que vivem cercado por pessoas que na visão espiritual estão mortas. E o Senhor está dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Senhor, fala com profundidade, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Que todos nós cresçamos muito com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e nós que somos apegados à nossa dimensão, começamos a imaginar que a imagem e semelhança de Deus é muito mais do sentido fisionômico. É bom você entender que fisionomia fala da nossa dimensão. Físio é nomia, lei, normas da nossa dimensão. Mas a semelhança que nós temos de Deus é muito mais do que fisionômico. Aliás, muito pouco do fisionômico, até porque, a partir da queda do homem, a matéria-prima continuou a influenciar nos traços fisionômicos do homem. Hoje nós somos nem uma pálida lembrança do que nós fomos enquanto feitos imagem à semelhança de Deus. Uma distinção especial: os animais foram todos chamados pela palavra do Senhor, mas o homem, numa distinção especial, ele é criado para ser o dominador do planeta Terra. E aí ele vai para uma situação que a gente chama na Bíblia de hamartia. O maior conceito bíblico para pecado é erro em relação a um determinado alvo, hamartia. O homem erra o alvo. O alvo era a árvore da vida. E o homem, o ser humano, acerta na árvore errada. E uma vez errando o alvo, ele começa a ficar realmente envergonhado, né? Sentimentos como vergonha, remorso, pudor
passam a fazer parte da natureza humana. E nesse pudor, muito mais um pudor moral do que propriamente anatômico, faz com que o homem se esconda. Ele vai se esconder. Agora, vamos usar aqui algumas regras de hermenêutica. Quem está falando? Deus. Quem está perguntando? Deus. Para quem está perguntando? Para o homem. Quando ele está perguntando? Ele está perguntando logo após a queda do homem, o erro do homem. E o homem está escondido. Salmo 139 fala da onipresença de Deus. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama no céu, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Então, esse esconderijo, ele é um esconderijo do auto-engano. Nós pregamos há alguns dias aqui sobre o óbvio. O óbvio o auto-engano é consciente. Nós sabemos que estamos enganando a nós mesmos. Ele estava se enganando. Então, essa pergunta ela continua ecoando para os descendentes de Adão. Onde estás? E a pergunta é essa: como é que se vai responder para Deus hoje, agora? O senhor sabe, eu estou dentro da casa de Deus. Será que você está? Os que estavam dentro da casa, chamada casa de Deus, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ora, ele fala isso, o meu povo que se chama. Não é, ele diz, esse povo a quem eu chamo de meu povo. Não, ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí nós vamos ver o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Jesus do lado de fora e eles lá dentro. Jesus não estava dentro da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. E não é pelo simples fato de você estar dentro de um ambiente chamado eclesiástico que você está na presença de Deus. Então, vejam, Deus é onipresente. Quando Jesus pergunta, aliás, não é que ele pergunta, ele afirma, eis que estou à porta e bato. Ele disse que, em termos de glória de Deus manifesta, ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Lógico que, pelo nível de presença chamado onipresença, ele sabia o que estava acontecendo lá dentro. Tanto que ele diz, vocês estão aí tão arrogantes. Né? Você, pastor, você, anjo da igreja, que é o representante, o promotor do consciente coletivo da igreja, tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Espera aí, então você está se escondendo aonde? Atrás da pseudo-riqueza. De nada tenho falta. Você está se escondendo atrás do quê? Você está se escondendo atrás da pseudo-fartura, da pseudo-prosperidade. E rico sou, de nada tenho falta, e não sabes que és
um miserável e pobre e cego e nu. Olha aí, o problema, como é que você vai? Muita gente agora, nossa, acho que 90% no mínimo dos que estão cultuando nesse momento, ouvindo essa mensagem, falou, mas peraí, que o pastor Zezinho vai falar de Adão e lá de Laodiceia? Nu! E não sabes que és o miserável e pobre e cego e nu. O pastor pode chegar e no grito, na garganta, né? Na frente de uma igreja e dizer, Deus está aqui. Só no grito. Deus pode até estar em nível de onipresença, porque o Salmo 139 fala da onipresença do Espírito Santo. Ele está em todos os lugares, no céu e até nas profundezas da terra. Mas ele não está lá dentro com a sua glória. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas em nome de quem? De Jesus. Uma vida cristocêntrica. Uma vida que, acima de qualquer coisa, na qual esteja a vontade de Deus. Uma vida de concordância com Deus. Agora, vocês estão se escondendo atrás da pseudo-riqueza, atrás da pseudo-prosperidade, da pseudo-abastância. Mas, na realidade, você não tem nada, não consegue nem enxergar, vocês são cegos. Onde estás? E você precisa se localizar. Há algum tempo atrás, no retiro, nós trabalhamos uma escala, usamos a escala de Engel para medir o homem in natura, que é o -10, e depois ele vem para o -9, -8, e vai se aproximando cada vez mais do zero, porque ele está menos. O homem in natura, ele está -10. É o ser humano que tem uma leve noção da existência de um ser superior. Aí, quando ele chega no zero, sim, aí ele tem uma mudança, um novo nascimento. Ele deixa de ser o homem natural e passa a ser um homem espiritual, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O grande problema, queridos, é que existe muita gente no -10, no -9, no -8. E a pessoa precisa ter coragem, ter honestidade para dizer, Senhor, eu estou no -5. Eu não estou nem no zero, eu estou no menos. A pessoa precisa ter coragem. Quem encobre suas transgressões, seus erros de alvo, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A pessoa precisa ter coragem. Então, aí no zero, aí no +1, você se torna, o +1 é o batismo, no +2, aí vai havendo um crescimento. Quando você chega no +10, você tem noção do paraquê da sua existência. Dons, talentos, ministérios, no +10. E eu imaginava que no +10 era o máximo. Lógico, até fica bem bonitinho, né?
Sai do menos 10, que é o homem in natura, e chego no mais 10. É um caminho grande. Aí eu imaginava que era. Aí o Espírito Santo falou, pode colocar mais um, é 11. 11 falou, o que é 11, Senhor? Martírio. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, gente. Deus quer te ver num lugar chamado martírio. Mas enquanto isso não acontece, onde estás? Onde tu estás? Deus queria que o homem entendesse, executasse, que o homem concordasse com ele lá no Jardim do Éden. O nosso sentido de vida é esse, concordar com Deus. É homologuel. Sabe o que é o termo para confissão? Confissão, a ideia bíblica de confissão, é concordar com Deus a respeito dos nossos pecados. É homologuel. Então, você homologa aquilo que Deus pensa a seu respeito. E você confessa, você declara. Tem misericórdia de mim, miserável pecador. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não fico correndo atrás, me escondendo atrás, como Adão. Adão está escondido atrás de quê? Árvore não dá para esconder. Deus é onipresente. Então, ele estava escondendo atrás de quê? Muita gente está se escondendo atrás de carteiras, né? Dão carteiradas. Nós já falamos aqui, como é que o mundo espiritual nos vê? 7 filhos de Seva, mais uma vez nós vamos falar. Seva era o principal dos sacerdotes, o sumo sacerdote da sinagoga de Éfeso. Então, os 7 filhos dele eram sacerdotes. Não sei se oficiavam, estavam no ofício, mas eles eram, em termos de dinastia, sacerdotes. E aí eles resolvem entrar no mundo espiritual, sair da dimensão do físico e do palpável para ir tirar demônio, expulsar demônio, começaram a exorcizar, querer exorcizar. Muitas vezes, no mundo físico, a gente se engana, né? Chega aqui um cara, ele vem ternão, né? Uma Bíblia bonita, sabe? Aquela Bíblia bonita, o cara vem aqui com uma palavra assim, bem erudita. E a gente acha que, nossa, que cara! O cara é poderoso. Afinal de contas, ele é o filho do presidente da igreja. É o caso que acontecia lá. Aí ele vai expulsar o demônio, os demônios, e vão eles, né? Todos os 7 vão. E aí chegam dando carteiradas, falando como netos de Deus e não como filhos. E nós já falamos muitas vezes que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E eles dizem, esconjuro-vos pelo Cristo a quem Paulo prega. E os demônios disseram, nós conhecemos Jesus, bem sabemos quem é Paulo, e vocês quem são? No mundo espiritual, isso soa bem como uma declaração assim, vocês não são nada. Nós temos que entender as perguntas que são proferidas no mundo espiritual, tanto do lado do bem, como do lado do mal.
Deus dizendo, onde estás? Lógico que Deus sabe o que é. A gente sabe na filosofia que existe um método socrático, que é uma resposta na forma de pergunta. Onde Deus está? Aí a resposta é essa. E onde Deus não está? Nós temos que entender, quando Deus está perguntando onde estás para nós, e nós, lamentavelmente, nós temos essa descendência. Tudo que está acontecendo conosco aqui é decorrente, tudo não, tudo no sentido físico, no sentido dessa dimensão do físico, do palpável, é legado adâmico. Então, se nós temos um legado adâmico, nós temos dentro desse legado essa pergunta de Deus: onde estás? Quantas pessoas estão dentro da igreja e no lugar bom, maravilhoso? Deus realmente está do lado dele. Não é o caso do lado de Laodiceia. Não é o caso de Laodiceia. Não, no caso, vamos falar assim, no caso de Filadélfia. Eu estou dentro de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, e minha cabeça está onde? É esse o lugar onde eu estou. Onde estiver o seu coração, como é que é? Onde estiver o seu coração, aí estará o teu tesouro. Onde estás? Jesus continua assim, fazendo perguntas como ele fez para Bartimeu. Que queres que eu te faça? Porque na nossa resposta, nós vamos demonstrar quais são os nossos valores. Eu fico abismado com pessoas que têm, antigamente tinha a pessoa tem, aparece um gênio, te dá 3 perguntas, tem que aproveitar bem para pedir. Lógico que isso é bem maligno, mas no sentido bom, as pessoas têm oportunidades para dizer, Adão tinha, eu estou escondido porque pequei contra ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que queres que eu te faça? Eu, Jesus, sei que prioridade máxima na sua vida é ver, porque aí eu vou na causa dos seus problemas, eu não vou no efeito. Deus diz, faz a pergunta para a Salomão: o que você quer? Você quer riquezas ou quer sabedoria? Se ele tivesse riquezas, sem sabedoria, ele desmancharia tudo em pouquíssimo tempo. E ele demonstraria o quê? Você tem, Jesus, quando chega, ele diz: não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Então, muita gente está nessa vibe de Mamon. Falamos isso no domingo passado aqui. É lamentável, mas muita gente foi provada. Lamentavelmente, nós vamos ter que apacentar esse povo. Nós temos que oferecer o ombro, oferecer colo, teremos que oferecer divã para muitas pessoas que caíram no golpe dos juros altos, aí, do alto rendimento. Se você sabe que, na melhor das hipóteses, e isso é desde o Pacto de Basileia, há muito tempo atrás, que os bancos se reuniram
e na cidade chamada Basileia, foi feito um pacto que eles seriam só banco, eles não seriam proprietários de imóveis. Foi aí que os bancos começaram a vender os seus imóveis. Nós não somos donos de imóveis. Nós somos proprietários de imóveis. E o Bradesco vendeu todo o seu patrimônio físico. Ele ficou somente com a Cidade de Deus, só tem a Cidade de Deus. O resto tudo foi vendido. Por quê? Porque o nosso negócio é colocar dinheiro no mercado, captar dinheiro no mercado, administrar essa parte financeira. Por que essa? E a gente sabe desde esse tempo que ele paga, ele vende a agência e aluga aquela mesma agência, e a margem de negociação é de 0,8 a 1,4. Então, você sabe, se um banco paga, no máximo, 1,4 do valor do imóvel, que o máximo que uma coisa constante, linear, vai dar, é 1,4. Aí vem um agente do inimigo, agente de Mamon, e oferece 6,4 para os irmãozinhos e 10 para os pastores. Onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. E aí? Essa gente não tem de onde tirar para pagar isso, gente. Não tem, porque o mercado não dá. Você pode pegar, então você pega o seu dinheiro e vai investir. Você compra, produz e coloca no mercado. Aí você pode ter 30%, 40%, 50%. Mas naquilo que se chama a exploração, do mercado, a expectativa de bolsa, esses altos e baixos. E outra coisa, ofereceu linear. Linear não existe em termos de aplicações. Linear. Você vai ganhar 6,4, está garantido. As pessoas foram testadas e elas mostraram onde elas estavam. Onde vocês estão? Estou aqui na casa de Mamon. Eu não estou na casa do Senhor. E agora essas pessoas têm saída? Sim, tem. Mas elas vão ter que chorar e dizer assim: tem misericórdia de mim, miserável pecador. Eu entrei na casa de Mamon, queria nadar de braçada dentro da casa de Mamon, e não me dei bem, estou aqui, errei. Tem misericórdia de mim, miserável pecador. Esse onde estás é uma provocação de Deus para a confissão. Onde estás? Eu estou aqui atrás da árvore, Senhor, porque e sempre quem está escondido está atrás de alguma coisa. Não se esqueça disso. Estou aqui atrás da árvore porque comi errado e agora vi que eu estou nu. Antes eu não conseguia ver. Eu só via coisa boa, só vi o lado bom da vida, só o lado bom. Agora eu estou vendo o bem e o mal. Estou aqui nu. Dizes, rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável e pobre, e cego e nu. Aí Deus fala assim: então, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O que é ouro no mundo espiritual? Tem muita gente. Vocês acreditam que tem gente que está atraída pelas ruas de ouro? Tem gente que pensa mais nas ruas de ouro da Nova Jerusalém do que em Jesus.
essa linguagem visionária. Olha o que Jesus fala, para que o Espírito Santo, através de Pedro, diz, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, se acha em louvor e honra na revelação de Cristo. Aconselho que de mim, o que nós compramos de ouro do Senhor Jesus? Que ouro? O Senhor Jesus me dá ouro. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fortalecer a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que com umas 10 barras de ouro você chega e compra Jesus? Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é do Senhor, é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aconselho que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, vestido para cobrires a tua nudez. E o que aconteceu lá com eles? O que aconteceu com eles lá? Eles tinham feito aventais de folha de figueira. E o que aconteceu com o avental de folha de figueira? O vento sopra, uma vez tirada a folha da figueira, do galho, a seiva já não mais está alimentando. O que aconteceu? Elas secaram, as folhas secaram. E o avental se desfez. Essa é a justiça humana. Aí Deus resolveu a situação deles e os vestiu de peles de animais. E é ali a primeira aparição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cobriu os aventais de folha de figueira, foram substituídos pela justiça de Deus. Olha o que diz. Presta atenção, gente, essa mensagem é profética. Essa mensagem é profética. Isaías 4, versículo 1. 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão: nós comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos do nosso próprio vestido. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. E aí você vê, no sentido profético, o que é mulher. Que são organizações religiosas. Quais são os valores do lugar onde você está? Quais são os valores? Então, a pergunta continua ecoando a todos os portadores do legado adâmico. E você vai dizer, eu não tenho legado adâmico? Tem. Não adianta. Não adianta. É só você pegar aqui e ver. As rugas que você tem são decorrentes dele. Essa degeneração, você tem uma ascensão até os 35 anos, e depois dos 35 anos entra numa queda livre, morrendo 100 mil células por dia. É só você multiplicar aí os dias que já passaram dos 35 por 100 mil e você vai ver o quanto que você já morreu. Tu és pó, em pó te tornarás. Esse é o legado adâmico. Agora, nós somos chamados, nesse onde estás, a olharmos para um outro protótipo. O protótipo não é o velho Adão.